Bíblias para a nossa meditação nessa noite na palavra do Senhor. Eu quero que você não se atenha a nada senão a ouvir a palavra do Senhor. Eu quero que você desligue o seu celular, por favor. Caso você tenha o seu celular nas suas mãos, faça uso dele apenas se você for ler a Bíblia que esteja no seu celular. Pelo contrário, desligue, por favor. Capítulo 16 de Marcos, nós vamos ler apenas um versículo da palavra de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, e um versículo mais conhecido, eu creio que de todas as igrejas, versículo de número 15, apenas um versículo. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo de número 15. Glória a Deus, acharam? Diz assim a palavra do Senhor: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Repita comigo: ide. Só esse versículo, e depois nós vamos ler outros versículos. Pode colocar a sua Bíblia sobre a sua cadeira. E eu quero fazer uma oração muito especial junto com a igreja nesse momento. Eu sei que na tua família, nem todos ainda aceitaram a Jesus. Nem todos ainda passaram pelas águas. Nem todos ainda conhecem esse Jesus maravilhoso que nós conhecemos. Vamos orar por eles? Vamos orar por eles? Talvez aos teus olhos, no teu pensamento, você nunca poderia imaginar o seu ente querido, quem sabe um tio, a mãe, um filho, não importa, quem que tem um laço parentesco contigo. Talvez você possa dizer para você: olha, eu não consigo imaginar essa pessoa sentada na igreja ouvindo a palavra. Pois eu quero te falar a verdade, o Espírito Santo manda dizer para você, Ele é poderoso para convencer essa pessoa e trazer essa pessoa, porque para Deus nada é impossível. Então ore para a salvação da tua casa, dos teus filhos, do teu esposo, mulheres de Deus que estão aqui. Você que não tem o teu marido ainda convertido, é a tua oportunidade de orar por ele, dizer: Senhor, eu quero que a minha casa seja alcançada pelo teu favor. Alcance o meu marido, alcance o meu filho. E eu tenho certeza que essa oração é do agrado de Deus e Ele vai ouvir a nossa oração. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, meu Pai. Tua palavra que o Senhor deu uma ordem aos seus discípulos para irem e pregarem o Evangelho a toda criatura. Meu Deus, nós estamos orando agora em favor de todos os nossos familiares. Há pessoas aqui, ó Deus, que ainda não foram alcançadas pelo Teu Evangelho. Há pessoas da nossa família que não foram alcançadas por esse Evangelho. Essa igreja é uma igreja missionária. Nós cremos, meu Pai, no poder do Teu Espírito Santo. Nós cremos no poder da Tua palavra. Nós cremos que o Senhor é poderoso para agir no coração do incrédulo, para agir no coração daquele, meu Deus, que ainda não Te conhece. Então libera nessa noite do Teu poder para salvar a nossa casa, para salvar a nossa família. Nós oramos e Te pedimos que a nossa família nessa noite seja alcançada pelo Teu favor e a nossa família seja salva. Em o nome de Jesus, Pai, nós Te pedimos e no nome de Jesus nós já Te agradecemos. Amém? Pode ocupar o teu lugar. Glória a Deus. Irmãos, nessa noite eu queria falar com os irmãos a respeito da igreja missionária. A igreja que foi instituída nessa terra com um objetivo. Deus estabeleceu através do Senhor Jesus Cristo, e Jesus Cristo através dos seus apóstolos. Deus estabeleceu essa unidade chamada igreja na terra, esse organismo vivo chamado igreja na terra, para que o nome dele fosse pregado e que as almas fossem alcançadas pelo seu poder e através da sua palavra. Eu não poderia falar aqui de uma igreja missionária sem antes nós falarmos da hierarquia divina. Como o nosso Deus é organizado. Deus é organizadíssimo.
Deus fez esse universo pela palma das suas mãos, pelo seu querer, pela sua vontade. Mas, irmãos, quando você abre aqui o livro das origens, que é o livro de Gênesis, no capítulo de número 1, você começa a ver como que Deus, ele estabeleceu a ordem a respeito de todo esse universo. Só Deus é o Criador. Então nós vamos ver aqui, através de Gênesis, a missão que Deus teve. Ele cumpriu a sua missão. A missão de Deus foi uma: criar o universo. No capítulo 1, do versículo 1 até o final dos versículos, você vai ver exatamente Deus criando tudo antes de colocar o homem nessa terra. No versículo de número 27 do capítulo 1, ele fez, eu acredito que foi a maior da sua criação. Eu tenho certeza que a glória de Deus se estabeleceu na criação do homem. Em Gênesis capítulo 1, verso de número 27, o autor Moisés diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. No versículo de número 21, aí um pouquinho antes, ele diz assim: e Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. No capítulo 1, nós podemos ver a criação de Deus, a missão de Deus. Ele teve uma missão, e a sua missão, ele cumpriu ela. E o que é interessante, irmãos, a gente vê isso a respeito da missão da Trindade, porque eu quero aqui, de maneira bem rápida e precisa, falar da Trindade, falar da missão do Pai, a missão do Filho e a missão do Espírito Santo. E em terceiro lugar, nós vamos falar a missão da igreja, os crentes, a nossa missão. Qual é a nossa missão? Deus estabeleceu essa igreja com uma missão na terra. Mas vamos ver então como que acontece isso, a ordem que acontece isso, da maneira que acontece isso no mundo espiritual. É por isso que eu volto a dizer, Deus é organizado. Ele não atropelou a missão de Cristo e Cristo não atropelou a missão do Espírito Santo. Cada um deles, no seu devido tempo, cumpriu a sua missão. Tudo já está pronto, já está preparado. E a igreja precisa também entender qual é o papel dela, qual é a função dela, qual é a missão dela. Então aqui no capítulo 1 a gente viu aqui que Deus não só criou todos os animais do campo, todas as aves, todos os peixes dos mares, todo o réptil, tudo foi criado por Deus. E Deus criou também o homem, a sua imagem e a sua semelhança o criou, macho e fêmea os criou. Essa foi a missão de Deus. E em cada momento que ele ia criando, ele dizia: isso é bom, isso também é bom. E Deus cumpre toda a sua missão no sábado. No sábado é o dia do descanso. Então, 6 dias Deus criou esse universo. E no 7º dia, o sábado, Deus descansou de todas as suas obras. A missão de Deus já foi cumprida. O homem não tem poder para criar, o homem inventa. Porque criar é só Deus. O homem quer chegar a ser um semideus. O homem quer chegar através da ciência, da tecnologia. Os cientistas hoje estão estudando ao ponto máximo da sua capacidade de limite mental, a fim de ser como Deus. Mas ninguém será como Deus nessa terra, porque a glória dele, ele não dá a homem nenhum. Só o nosso Deus é o Criador desse universo. Não haverá, e os profetas, principalmente o profeta Isaías diz, que antes dele e depois dele nunca houve e nunca haverá um Deus semelhante a esse Deus. A esse Deus que pode todas as coisas. A esse Deus que o homem, por mais que ele procure estudar a sua existência, ninguém consegue estudar a Deus. Quando você começa a estudar a Deus, você não consegue ver o princípio de Deus, não sabe quem criou Deus. Deus não foi criado, ele sempre existiu. Quem foi o orientador de Deus não existiu, ele sempre foi o seu próprio orientador, ele é a própria sabedoria. Então, se você for estudar a Deus, você fica maluco da cabeça, porque a gente não consegue estudar a Deus. Não tem um hino que fala, ninguém explica a Deus? Tem um grupo aí, o Preto no Branco, que fala, ninguém explica a Deus, e é verdade.
Então esse Deus, ele não precisa se explicar e nem ser explicado por ninguém. Ele é o que é e pronto, acabou. Ainda que alguém diga que você veio do macaco, que você veio da evolução, que você veio do Big Bang, nada disso não importa. O que diz é a palavra de Deus. Deus, ele criou esse universo e colocou o homem aqui nessa terra. Essa foi a missão de Deus. A missão de Deus, meu querido, a gente sabe que o Gênesis está dizendo, e logo em seguida, ele mesmo, ele cria, né, um jardim do Éden, um lugar onde ele coloca Adão e Eva, e esses dois, que foram os dois primeiros seres que a Bíblia registra, porque ainda que alguém queira ser mais sábio do que Deus, ou até mesmo mais avançado que Gênesis, eu não arriscaria de maneira alguma pensar nada antes de Gênesis e nem nada depois de Apocalipse, porque antes de Gênesis não interessa a mim e a você se houve dinossauro, se houve tantos répteis nessa terra, isso não interessa a nós saber. A ciência, a arqueologia mostra que realmente há muitos fósseis hoje encontrados, né, na terra, onde a gente não tem resposta, mas aquilo que está encoberto, cabe ao nosso Deus, e aquilo que foi revelado, cabe a mim e a você. Amém? Então vamos ficar satisfeitos com aquilo que a Bíblia registra para nós. Então Deus criou o homem, colocou esse homem no jardim do Éden, Adão e Eva, colocou ele. A missão de Deus foi colocar Adão e Eva no jardim do Éden, e os dois lá permaneceram. A Bíblia não fala a respeito de tempo, quanto tempo Adão e Eva ficou no jardim do Éden, a Bíblia não revela quanto tempo. Eu creio que como não havia cronos lá em cima, né, o nosso cronômetro aqui, relógio 24 horas, lá nunca existiu, porque Deus vive na eternidade. Então eu acredito que o Adão e Eva deve ter vivido uma eternidade com Deus por muito tempo, mas houve um dia a queda, aconteceu a queda, e quando aconteceu a queda, lá no jardim do Éden, aí sim, Deus estabeleceu a condição que realmente Jesus Cristo precisava vir a essa terra. Por isso que a missão que Deus, ele cumpriu ela e deixou pronto, ele deixou a segunda missão por conta do seu Filho, a fim de resgatar o homem que sofreu a queda lá no jardim do Éden. E quando a gente vai para Romanos, no capítulo de número 3, a gente vai perceber isso, no capítulo de número 3, e o verso de número 10, Paulo vai dizer a respeito do homem, da justiça do homem, do erro, do pecado. Deus, ele olhou lá de cima, e ele não viu um homem que fizesse alguma coisa que prestasse. Paulo, ele confirma isso, que na minha carne e na tua carne não habita bem nenhum, mas Deus já tinha um plano estabelecido, ainda que Satanás, lá no jardim do Éden, ele procurou exatamente destruir o projeto de Deus, mas aqui no capítulo 3, olha que coisa maravilhosa, irmãos, capítulo 3, Paulo vai dizer isso, a respeito disso, da pessoa do Senhor Jesus Cristo, a partir do verso número 10, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. Deus, ele olhou e ele viu nessa terra aqui a condição do pecado. Ele olhou para Adão e Eva e ele viu, não há como eles resolverem esse problema, o problema do pecado. Então a Bíblia Sagrada diz que o Senhor Deus, João 3,16, nós podemos ver isso nitidamente, que Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu Filho a essa terra, para morrer pelos pecados do homem. Então a missão de Deus foi criar o homem, estabelecer a ordem aqui nessa terra, mas o homem, ele peca no jardim do Éden, ele sai do jardim do Éden, o pecado passa a existir no DNA do homem, mas Deus, ele estabelece, através do Senhor Jesus Cristo, o resgate. Então a missão que Cristo teve de vir a essa terra aqui, foi uma só. Jesus só veio, saiu da sua glória, saiu da sua pátria celestial, saiu do lugar onde ele, o Pai e o Espírito Santo vivia, ele saiu de lá só por um objetivo, ele veio resgatar o homem, ele veio fazer o elo de comunhão novamente com o homem, porque o homem perdeu o elo de comunhão com Deus lá no jardim do Éden. Então a missão de Cristo foi resgatar o homem de volta para Deus. E é por isso que a missão de Cristo continua ainda em andamento nessa terra. É por isso que Jesus, ele não desiste de nenhum de nós.
Quando o profeta, em Lamentações, Jeremias, ele diz: de que se queixa o homem? O homem pode se queixar sim, mas queixe-se o homem dos seus próprios pecados, porque Deus não tem culpa nenhuma em nada que nos acontece. Não era o propósito de Deus, não era o projeto de Deus, de maneira alguma. Na eternidade, Deus não tinha nenhum projeto de enviar Jesus para essa terra. Muito pelo contrário, a coisa já estava resolvida. Lá no Jardim do Éden, tudo estava resolvido, porque o Adão e Eva tinham plena comunhão com Deus. A missão de Deus, ele cumpriu ela. Mas houve necessidade de Deus, então, fazer com que a segunda missão, através do seu Filho, pudesse acontecer nessa terra. Por isso que Jesus saiu do seu trono, deixou a sua glória, deixou a sua coroa, e Deus o enviou para essa terra, com uma missão só. Como estão entendendo essa palavra até agora? Então a missão de Deus, Deus cumpriu, e a missão de Cristo, resgatar o homem, de onde, pastor Roberto? Do inferno. Porque se Jesus ele não vem, todos nós iríamos parar no inferno. E depois do inferno, no lago de fogo e enxofre, onde o Apocalipse diz que no final vai juntar a besta, os falsos profetas, a morte, Lúcifer, tudo, o diabo, vai fazer um molho e vai jogar no lago de enxofre, de fogo e de enxofre, para toda a eternidade sem fim. Mas para Deus voltar a ter a comunhão com o homem, houve a necessidade de ele enviar Jesus com essa missão, de resgatar o homem de volta para Deus. E ele fez isso. Jesus saiu da sua cidade celestial. Eu tenho certeza que lá tem uma cidade nos aguardando. E a cidade é quadrangular. Ele saiu de lá para vir nessa terra, padecer. E a gente sabe de todo o martírio, sofrimento que Jesus, não foi moleza para Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte, mas ele cumpriu a sua missão, ele não negou a sua missão, ele não fugiu a sua missão, ainda que no Getsêmani, aqui o narrador diz, no momento que ele estava orando, e a sua oração, o seu suor, se tornou em gotas de sangue, naquele momento onde ele sabia que o homem Jesus, ele ia padecer, ele ia passar por dor, por sofrimento, ele diz: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas se isso não puder acontecer, se não for possível, se cumpra na minha vida a tua vontade. E a vontade de Deus se cumpriu na vida de Jesus, porque ele passou por todo o martírio. Essa era a missão de Jesus. E ele pediu, ele ora a Deus, e Deus não responde à oração do filho, porque essa era a missão dele. Como ovelha muda, ele seria levado pelos seus tosquiadores, ele ia para o matadouro para ser tosquiado, por amor a mim e a você. Então ele cumpre a sua missão. Eu creio que foi uma missão dolorosa, muito difícil, porque ele, sendo Deus, não precisava passar por tanta humilhação, por tanta prova, mas ele se despiu da sua divindade e se fez homem como eu e você, para pagar o preço. E ele fazia isso pensando não no presente momento. Quando Jesus estava indo para aquela cruz, para ser crucificado, ele não pensava nos meus 50, nos meus 60, nos teus 80 anos, e muitos pela robustez vai até a 100, ele não estava pensando nos anos que nós contabilizamos aqui não, ele estava pensando na eternidade. Por isso que todo o plano divino de salvação, estabelecido por Deus, e a missão que Cristo cumpriu, ele estava pensando em mim e em você, onde nós estaríamos na eternidade. Porque na eternidade que ele lá já está, ele sabe quantos irão parar no lago de fogo e de enxofre. E é por isso que ele não para. A obra de Deus é progressiva, o Espírito Santo é progressivo, ele é dinâmico, ele fala em todo momento, em todos os lugares, nos quatro cantos dessa terra, está cheio de pastores, de pessoas que estão pregando a palavra de Deus, porque essa obra é uma obra de Deus, a obra de resgatar o homem. Ele cumpriu o seu propósito, ele foi até o final, ele não amarelou, ele não jogou a toalha,
Ele não ignorou os desígnios de Deus para a sua própria vida, mesmo sendo Deus, não se usurpou ser igual a Deus, mas se despiu da sua glória, se fez homem como eu e você, para pagar o preço de pecado, porque ninguém poderia pagar o preço de resgate, senão aquele que não tivesse pecado. Por isso, quando nós lançamos os nossos olhos para o tabernáculo, a gente vê todos os utensílios do tabernáculo, nós vemos todas as ofertas que são oferecidas a Deus no Antigo Testamento, lançando tudo luz ao Senhor Jesus Cristo, que se fez sumo sacerdote, a fim de se colocar como intercessor por mim e por você. É por isso que hoje Ele está à direita do Pai o Todo-Poderoso, não para te condenar, mas Ele está dizendo para o Pai: Pai, aquele lá foi o preço que eu paguei, o sangue que eu derramei para resgatar aquela alma, então a tua alma é uma alma preciosa demais para Ele. É por isso que a igreja nessa noite, num dia de missões, nós precisamos valorizar a missão mais gloriosa nessa terra, de um homem que não foi apenas um homem que passou por essa terra e mudou o marco, até mesmo do calendário judaico e até o nosso calendário também. Não, ele não foi mais um como Maomé, como Confúcio, não foi mais um como Buda, ou outros que tiveram nessa terra. Buda nasceu, morreu, mas não ressuscitou. Todos que passaram por essa terra não ressuscitou, mas o nosso Jesus, ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Ele se colocou lá debaixo daquela terra, mas a terra não recebeu, o túmulo não recebeu aquela terra, a terra não recebeu aquele corpo, porque era o próprio Deus que estava ali. Então a missão de Cristo, irmãos, ela foi cumprida com todo vigor. Jesus passou por essa terra, cumpriu a sua missão, mas Ele não está mais nessa terra, e Ele não pisará mais nessa terra. Ainda que alguns queiram acreditar, mas Ele não vai pisar mais aqui. Se pisar alguém aqui dizendo que é o Cristo, é falso profeta, porque a própria Bíblia fala que Ele não virá mais, Ele virá nas nuvens dos céus, para arrebatar a sua amada igreja, a sua noiva. Amém, irmãos? Então Ele cumpriu o seu propósito, subiu, e agora o que acontece? O que acontece é a missão do Espírito Santo. O Pai cumpriu a sua missão. Deus não precisa fazer mais nada para ninguém. Deus não deve nada para nós. Deus não está em débito conosco. O presente que Deus tinha que dar para nós foi Jesus Cristo vindo a essa terra para nos resgatar. Então entra a missão do Espírito Santo, e eu vejo que a missão do Espírito Santo é a missão mais importante nessa terra, porque sem a presença do Espírito Santo, sem o trabalhar do Espírito Santo na nossa mente, no nosso entendimento, no nosso coração, as pessoas nunca vão se decidir para Jesus. Então o Espírito Santo, meu querido, quando João diz que o Espírito Santo não está no mundo, o mundo não pode receber o Espírito Santo, mas nós recebemos o Espírito Santo de Deus, mas temos o Espírito Santo do Senhor, esse Espírito Santo que fala através da boca do pregador, esse Espírito Santo que comunica a você o tempo todo realidades da tua vida, e o Espírito Santo revela tantas intimidades nossas, que a gente chega até a pensar: quem contou a minha vida para esse pastor? Quem falou da minha vida para essa pastora? Quem contou detalhes da minha vida para alguém, porque eu não revelei isso para ninguém? Essa é a função do Espírito Santo. O Espírito Santo está nessa terra para guiar a igreja, para guiar o crente. Ainda que o mundo não conhece o Espírito Santo, não tem afinidade nem comunhão, mas nós temos. Vamos ler aqui o que João diz a respeito do Espírito Santo. João capítulo número 16, verso de número 13. A missão do Espírito Santo é conduzir a igreja, conduzir o crente em toda a verdade bíblica. É por isso que nós não podemos perder tempo nesse altar. Precisamos pregar as verdades do reino de Deus. O evangelho precisa ser anunciado. Bom seria, irmãos, se nós pudéssemos ouvir esse evangelho o dia todo. João, capítulo de número 16, verso número 13, João vai falar a respeito do Espírito Santo. Quantos acharam? 16, verso de número 13, João, ele diz essas palavras aí, ó. Mas quando vier aquele Espírito, olha
Então, quando vier aquele Espírito, é o Espírito Santo. Essa é a missão dele na terra. O Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Isso significa, meu querido, que a missão do Espírito Santo está em andamento dentro da igreja. É por isso que o crente, quando entra dentro da igreja, você também tem uma missão importante aí, como ouvinte da palavra. Assente aí e entenda que tudo que o Espírito Santo comunicar a você, ele não está querendo te perseguir, ele não está querendo ser chato contigo. O Espírito Santo está querendo lapidar você, o Espírito Santo quer moldar você. Só um meio, irmãos, de nós sermos moldados é através da palavra e do Espírito Santo. Não há nenhum homem, por mais eloquente que seja, por melhor que seja na sua oratória, seja capaz de convencer você do teu pecado. Quanta gente vivendo debaixo do pecado, quantas pessoas que resistem à voz do Espírito Santo. Essas pessoas, elas não conseguem ter uma noção do que Deus está oferecendo para elas, porque não há ninguém que convença uma outra pessoa, senão o Espírito Santo. Quantos conseguem entender isso? É por isso que todo crente, quando ouve a palavra, esse crente precisa ouvir essa palavra com o espírito quebrantado. Não ouça essa palavra com o espírito exaltado. Não seja autossuficiente diante dessa palavra, porque quando essa palavra é liberada, ela tem a missão, através do Espírito Santo, de curar o crente, de restaurar o crente, de dar vida para a igreja. Não há nenhum movimento aqui em cima, não há nenhum cantor, não há nada que a gente faça aqui que substitua a presença do Espírito Santo e o agir do Espírito Santo dentro de você. Você tem uma mente, você tem uma faculdade cerebral, você tem poder de raciocinar, de você ver o que é certo, o que é errado, mas tantas vezes aquilo que é certo você não consegue fazer, porque Paulo diz a respeito disso: aquilo que eu quero, que eu preciso, eu não consigo. Por que eu não consigo? Porque tem uma lei maior dentro de nós, essa lei chamada pecado, que domina uma pessoa, que leva uma pessoa a fazer aquilo que ela não quer, porque no nosso DNA existe o pecado. Mas na vida do crente, a lei não é o pecado, a lei dentro de nós é o poder do Espírito Santo, falando conosco, insistindo conosco e dizendo para você: a minha missão na tua vida ainda não foi cumprida, eu vou cumprir essa missão, vou continuar falando contigo. E o Espírito Santo fala, e fala, e fala, e ele nunca vai parar de falar. Nesse auditório aqui, já passou muita gente aqui, que não mais está aqui, está em outras igrejas, porque passaram por aqui na esperança de receber ou uma resposta de Deus, ou uma palavra que pelo menos aliviasse as suas tensões em relação ao relacionamento com Deus. Não existe isso. Em todo lugar que você for, se a igreja for uma igreja guiada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai mudar o discurso todo na boca de um pastor, para falar só contigo a respeito do teu pecado, da tua vida. Jonas, ele fez isso, ele procurou fugir da presença de Deus, mas Deus achou Jonas. Eu espero que nessa noite nós não tenhamos nenhum Jonas aqui, nenhum fujão, mas que todos nós, ao ouvir nessa noite a missão de Deus, a missão de Jesus e a missão do Espírito Santo, venhamos a nos render ao seu senhorio e entender, meu querido, que o Espírito Santo, ele precisa estar presente na nossa vida. A igreja está sofrendo demais, irmãos. Não é uma perseguição, não. A igreja está sofrendo demais por ausência de pão, ausência de palavra, ausência de evangelho. A igreja sofre com isso, as pessoas sofrem com isso, porque quanto mais ignorante uma pessoa é a respeito das Sagradas Escrituras, mais fácil é para ela ser ludibriada, enganada.
É por isso que aqui o Espírito Santo tem liberdade para falar nesse altar, seja qualquer tipo de assunto, o Espírito Santo, eu chamo ele e digo, tu tens liberdade para falar através de mim, da minha esposa, de outros que passam por aqui, usa a boca desse pregador, mas não permita que essa igreja fique doente, uma igreja engessada, uma igreja paralítica, uma igreja comprometida apenas nas coisas que vêm do alto, mas não no compromisso que Deus requer dessa igreja. Se é uma coisa que Deus exige da igreja, é responsabilidade com o seu nome, e que tenha um caráter parecido com o seu Filho Jesus Cristo. Nós precisamos fazer uma leitura diferente, irmãos, do que é a igreja. Porque a igreja está chegando um momento da igreja passar por um certo tipo de perseguição, em que muitos crentes não vão aguentar passar por ela. Se apertar um pouquinho, meu querido, sobra muito pouco, porque tem muita gente no anonimato. Assim como Deus falou com Gideão, essa multidão de soldado aí, isso aí é só número, não tem qualidade. Manda esse pessoal para a beira do rio, que eu vou resolver realmente quem é soldado, quem não é. Foi para a beira do rio, houve uma baixa muito considerável, Deus falou, ainda tem muito ainda, fala para os covardes voltar para casa, e voltou muito covarde para casa, porque Deus, para ganhar a guerra, Ele não precisa de multidão, Ele precisa de pessoas comprometidas com Ele. Nós não podemos aqui, irmãos, ficar envaidecendo com o templo, e muito menos com multidão, não. Ainda que seja um número considerável, mas a responsabilidade nossa é de mostrar para a igreja, assim como Deus teve a sua missão e a cumpriu, Jesus cumpriu também a sua missão, e o Espírito Santo continua cumprindo a sua missão na igreja. E a missão dele, do Espírito Santo, não se engana não, meu querido, não é fazer você ficar pulando igual pipoca, não. A missão do Espírito Santo, em primeiro lugar, é confrontar você em relação ao teu pecado, porque a única coisa que leva o crente para o inferno é o pecado. Pecado leva o crente para o inferno. A gente pergunta para a pessoa, literalmente, meu filho, você tem certeza da sua salvação? Pastor, eu não tenho. Mas por que você não tem? Porque eu estou agregado, colado, comprometido com o pecado. Como se a igreja, como se o altar não fosse usado para condenar pecado. Parece que está havendo uma letargia, um sono, que o apóstolo Paulo fala no momento da ceia. Ele fala, porque há muitos no meio de vocês que dormem. Não é essa cochilada que de vez em quando você dá, não. É um sono espiritual, onde a pessoa não se atenta ao perigo do pecado. Por isso que a missão do Espírito Santo é tão importante nessa igreja. E é por isso que eu oro a Deus e falo, Espírito Santo, não desista desse crente. Não desista dele, porque às vezes a gente quer até desistir dele, mas o Espírito Santo não pode desistir. Por isso que Paulo fala, não extingais o Espírito Santo, o qual vocês foram selados para o dia da redenção. É o Espírito Santo que fala e continua falando. Toma uma postura, toma uma atitude. O Espírito Santo não faz nada sozinho, Ele só faz com a nossa cooperação. Tem pessoas que já entristeceram o Espírito Santo há muito tempo. Tem pessoas que já se tornaram apostata dentro da igreja, apostataram na fé, se tornaram pessoas indiferentes, frias. A palavra é pregada, mas parece que a palavra não tem mais efeito na vida dela, porque ela criou essa resistência. Provérbios capítulo 29, verso 1, o homem que muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, será cortado, será quebrantado, sem que haja cura. Quando o autor aos Hebreus fala que é quase que impossível aqueles que experimentaram dos dons celestiais, da presença de Deus, do falar em línguas, e uma vez recaiam, sejam de novo renovados. Quando o autor fala recair, significa que não é réu primário, que não é um crente que caiu a primeira vez, não. É uma pessoa que está repetidas vezes praticando o mesmo pecado. Irmãos, vamos dar um jeito nesse negócio chamado pecado.
Uma igreja missionária é uma igreja que se cumpre e ela se encarrega na responsabilidade de pregar o evangelho. Olha para mim aqui. Mas não um evangelho que João pregou, que Marcos, que Paulo pregou. Um evangelho que nós fomos transformados por ele, porque Paulo não está mais aqui. As pessoas querem ler o evangelho, mas é o evangelho segundo você, Roberta, segundo você, Marinéia, segundo você, pastor Rafael, porque nós precisamos pregar, precisamos falar daquilo que estamos vivendo. Nunca houve um tempo de escândalos virtuais em relação à igreja. A igreja virou um tipo de chacota para muita gente, porque os próprios componentes do corpo de Cristo, a igreja que deveria usar um aplicativo chamado WhatsApp, Facebook, ou outros aplicativos que poderia ser uma ferramenta muito boa para evangelizar, para pregar, para tornarmos esse aplicativo de forma missionária, não é mais isso. Não se vê ninguém pregando, ninguém falando do amor de Deus, é um tanto de fofoca, é um tanto de disse-me-disse, que só traz confusão generalizada dentro da igreja. Essa igreja tem um Espírito Santo que cuida dela, essa igreja tem um Espírito Santo que lapida ela todo dia. A missão do Espírito Santo está se cumprindo na terra, através de mim e de você. Então não resista à ação do Espírito Santo na tua vida. Pastor, nós falamos então da missão de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. E agora, qual é realmente a missão da igreja? Para nós encerrarmos essa palavra. Qual é a missão da igreja? A igreja tem uma missão, irmãos. A igreja tem uma missão. Você não é apenas mais um no meio da multidão. Você não é apenas mais um membro de uma igreja, de uma denominação. Aliás, diga de passagem, Jesus não vai vir buscar uma denominação. Porque tanta guerra na mídia, tanta guerra até mesmo geograficamente falando na cidade, onde o povo evangélico, ao invés de se unir para buscar fazer um trabalho missionário para resgatar as almas, fica uma disputa denominacional. Qual a igreja que é mais poderosa, qual a igreja que é mais rica, qual a igreja que tem mais membros, como se o reino de Deus fosse uma disputa. O apóstolo Paulo, quando fala a respeito do reino de Deus, no capítulo 14, ele diz: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas o reino de Deus é paz, amor e alegria no Espírito Santo. Não há como Deus fazer nada nesse meio nosso aqui, se nesse meio nosso congregacional, se essa igreja não for primeiro tratada. Gente doente não pode trabalhar. Soldado ferido, ele depende de mais 2 para carregá-lo numa guerra. É por isso a urgência de uma igreja missionária. Não quero basear essa palavra minha voltando lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, onde fala sobre a igreja de Atos, uma igreja realmente que nasceu no coração de Deus, mas essa igreja, no decorrer do tempo, também se desviou das verdades bíblicas. O nosso modelo, irmãos, de igreja mesmo, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que olhar para um modelo, e o modelo é Jesus. Às vezes ficamos fazendo comparações, onde essas comparações não vão levar edificação para nenhuma igreja. Todas as igrejas dessa terra têm uma missão, e essa igreja é uma igreja que também tem uma missão. Qual é a tua missão, meu irmão? Qual é a tua missão, minha irmã? Vamos começar a nossa missão dentro da nossa casa? Porque às vezes nós fazemos uma leitura, onde você recebe numa igreja um cartão de membro, um cartãozinho de dízimo, e você se torna membro da igreja, passa a participar das atividades da igreja, você dizimando e ofertando, mas nós temos que ir além de ser apenas membros de uma igreja. Nós temos que entender que a missão que nós temos, primeiro, começa dentro da nossa própria casa. Uma igreja missionária começa dentro de casa. Qual que é a missão do marido então? Porque o marido tem uma missão, embora muitos estão negligenciando a sua missão, mas o marido tem uma missão dentro de casa, sim ou não? E todo marido que está aqui tem uma missão, meu irmão. Às vezes você está muito preocupado em fazer missões aqui na igreja, para pregar o evangelho, quem sabe lá em Humaitá, quem sabe lá em Chapelduvas, ou nos cantos aqui de Juiz de Fora. Não fica preocupado lá não, que tem uma equipe aqui trabalhando a esse respeito. Começa a tua missão dentro da tua própria casa.
tem uma missão árdua, minha e tua. Maridos, uma missão nossa, dentro da nossa casa, de ser exemplo fiel aos nossos filhos e aos nossos cônjuges. Tem muitas pessoas enganadas dentro das igrejas. Numa mão, carrega-se uma Bíblia, mas na outra mão, carrega-se o ato de adultério. Não dá para conjugar, fazer parte integrante desse reino, onde você numa mão porta uma Bíblia sagrada e na outra mão a prática que está contrária à palavra de Deus. Quantos casamentos de fachada? Quantos casamentos de fachada, onde as pessoas estão dentro da igreja, mas não têm a humildade de buscar uma ajuda, para que esse casamento se resolva, para que a tua missão, que é tua e não é de outros, seja uma missão honrosa, a qual Deus estabeleceu para você um dia diante do altar, porque um dia você entrou dentro de uma igreja, seja a igreja católica, seja a igreja evangélica, você entrou, e diante do aquele que fazia o casamento, você recebeu a responsabilidade de cumprir uma missão. Então a missão nossa de homens de Deus, é ter uma missão, irmãos, a qual vem agradar primeiro a Deus. O marido tem uma missão, você tem um compromisso com a mulher que Deus te deu, você tem um compromisso com os filhos que Deus te deu. A missão do marido é com a família. A tua missão não é você vestir a camisa do Flamengo e dizer para todo mundo que eu amo essa camisa. Ame em primeiro lugar, seja fanático sim, mas por aquilo que Deus te deu, a tua família. Quantos que estão hoje vivendo um caos no casamento, famílias destruídas, porque mudaram as prioridades. Nós não podemos mudar as nossas prioridades. Como estão entendendo isso? Você tem uma prioridade. A minha primeira prioridade, antes de ser seu pastor, antes de pregar a ti a palavra de Deus, eu tenho uma responsabilidade ali, pastora Elza, minha esposa, eu tenho um vínculo, uma aliança, uma responsabilidade como homem de Deus. A minha missão é cumprir o propósito de um casamento estruturado e abençoado. É ali a minha primeira missão, depois aqui a minha segunda missão, porque eu não quero estar bem aqui e estar mal lá. Eu preciso estar bem lá. Se o meu casamento não estiver bem, os meus filhos não estiverem bem, eu largo o ministério, porque eu não posso pregar aquilo que eu não vivo. A missão do marido precisa cumprir a cabo. Quantos homens covardes que estão deixando a sua missão pelo meio do caminho, largando suas esposas, seus filhos ao léu, como se fosse um objeto qualquer. Família, meu querido, é prioridade para o homem de Deus e para a mulher de Deus. Deus não abre mão da missão da igreja e muito menos a missão que cada crente tem de maneira individual. Cuida da tua casa, cuida da tua esposa e dos teus filhos, paga o preço, se preciso for, vai no inferno por causa da tua família. Quantos que estão aí se acovardando e largando a família pelo meio do caminho, não se importando com as consequências desastrosas que vão acontecendo aí, porque esse lixo, essa enxurrada de drogas, de prostituição, de homossexualismo que está surgindo e brotando todo dia, é por causa do fracasso da família. Famílias fracassadas, igrejas fracassadas. Eu não quero dizer que essa igreja é perfeita, mas eu quero dizer para você que se você quer fazer parte de uma igreja missionária, cumpra o teu propósito, a tua missão dentro da tua casa. Não se esconda atrás da capa da Bíblia. Não use a Bíblia simplesmente como um amuleto para você se esconder dos teus pecados ou da falta de responsabilidade. Cada um de nós precisamos cumprir o nosso papel como cidadãos dessa terra e como crentes dessa terra, a fim de que o nome de Jesus não seja envergonhado nas nossas atitudes. Mulheres sofrendo aí, passando vexames aí, porque um dia alguém prometeu sinceridade e compromisso em estar vivendo uma vida a dois,
e no meio do caminho eu não tinha certeza, eu tenho dúvida, eu tô arrependido. A igreja, meus irmãos, é um lugar onde Deus trabalha, mas Ele não trabalha no teu emocional. Deus não está aqui nessa noite para poder agradar você. Deus está aqui nessa noite para mostrar para você as verdades da sua palavra e mostrar onde nós estamos errando como igreja. Porque maldito é o pai e a mãe que não mostra para o filho onde ele está errando. Maldito é o pai. Agora, abençoado é o pai e a mãe que mostra o caminho para o filho dizendo: esse caminho é caminho de morte, sai dele. Eu estou na tua vida, Deus me pôs na tua vida com uma missão: resgatar você das trevas, do buraco, onde quer que seja, porque é família que a família anda junto, família que a família paga o preço junto, família não amarela, não joga toalha, família não retrocede, família avança. Tem carne, glória a Deus, tem pão com salame, glória a Deus também, tem ovo no pão, glória a Deus também. O importante não é o que estamos comendo, o importante é o que nós estamos vivendo. Vivemos em unidade. Temos uma missão nessa terra, de honrar o nome do Senhor e cumprir o propósito final, fazer como Paulo disse nas suas palavras: eu combati o bom combate sim, acabei a minha carreira, mas eu guardei a minha fé em Cristo Jesus, não me deixei contaminar com nada desse mundo. Nós precisamos fazer uma leitura, irmãos, a respeito da nossa vida como crentes. Que absurdos têm acontecido. Me perdoe aqui, não sou contra de maneira alguma alguém que tem o aplicativo do WhatsApp, não, pelo contrário, usa ele, mas de maneira correta, de maneira a edificar. Por que as pessoas estão fazendo isso? Numa mão a Bíblia Sagrada e no outro um copo de cerveja, bate uma fotinha, isso é escarnecer de Cristo. As pessoas estão vindo para a igreja como se fosse apenas um ato de religiosidade. Jesus não veio pregar religião, Jesus veio pregar, meu querido, a respeito dos pecados do homem. Ele veio confrontar o homem a respeito daquilo que o homem está vivendo. É por isso que a missão que Deus cumpriu foi uma missão linda e maravilhosa. A de Jesus muito mais ainda. A do Espírito Santo, que ainda não terminou, continua aqui. Mas não vamos ser resistentes ao ponto de ouvir uma palavra como essa e sair murmurando. Porque é assim que nós fazemos. Quando nós ouvimos o Evangelho, e principalmente quando se fala a respeito das nossas atitudes, a gente sai murmurando e criticando, porque o que a gente quer ouvir é aquilo que faz bem à nossa alma, ao nosso ego, aquilo que traz para nós, sabe, uma satisfação plena nessa terra. Mas não é isso que Paulo diz em Colossenses capítulo número 2. Pensai nas coisas lá do alto, porque lá do alto é que vêm as boas dádivas de Deus. Porque tudo que nessa terra nós temos vivido aqui, tudo isso aqui é passageiro, irmãos. Nunca houve um tempo de crentes murmurando para todo lado, reclamando para todo lado. O crente não está satisfeito com nada. Agradeça a Deus por tudo que Deus tem te dado. Deus tem feito algo na tua vida? Agradeça a Ele, meu irmão. Se você tem o que comer, você tem o que beber e você tem o que vestir, estejais com isso satisfeito. O que está acima de nós tem muito mais valor do que está diante dos nossos olhos nessa terra. Então a missão da igreja missionária é resgatar as almas para o reino de Deus. Você tem feito isso? Será que nós temos feito isso? Esse resgate começa primeiro em nós. Nós não podemos querer que Deus faça na vida dos outros o que Ele ainda, através do Espírito Santo, não conseguiu fazer em nós. Oh Senhor, salva a minha casa, faz isso e faz aquilo na outra pessoa, e Deus está com urgência, através do Espírito Santo, gritando no teu ouvido, dizendo: eu quero fazer primeiro na tua vida. Eu não consegui fazer na tua vida, porque você está vivendo dupla face. Na igreja você é um, e lá fora você é outro. Aqui você fala línguas estranhas, e lá fora você vai para o motel com a tua namorada. Aqui você é um anjo, e lá fora você tem um chifre. Pelo fruto,
pela árvore, se conhece. As nossas atitudes vão sempre revelar o nosso verdadeiro caráter. É por isso que eu insisto sempre aqui: põe a tua casa em ordem, põe a tua casa em ordem. Irmãos, vocês não fazem ideia, porque vocês não estão nos bastidores, mas eu tenho ouvido falar de muitos escândalos que pessoas que frequentam aqui estão praticando lá fora. Alguém chegou para mim e falou: pastor Roberto, mas é isso que o senhor e a pastora Elza pregam na igreja? Não, nós pregamos sempre. Eu grito, eu falo, eu fico vermelho, eu sou. Pastora Elza chora, parece que é mais Jeremias do que tudo. Profeta chorona, ela chora no espírito aqui, ela fala e ela clama e ela pede, e eu falo com ela, e o tempo todo a gente está falando, mas as pessoas estão continuando a fazer as mesmas coisas. Parece que o pecado na vida de muitos crentes é como um bichinho de estimação, quer ficar com ele do lado. Irmãos, vamos nessa noite aqui resolver, se nós somos uma igreja missionária, vamos viver como missionários. Você tem uma missão, a tua missão é você dar bom testemunho de Cristo para as pessoas que estão lá fora, porque aqui dentro hoje todo mundo é crente. Olha a carinha de vocês. Tem uns que estão assim, não é aqui, a nossa luz tem que brilhar lá fora. É lá fora, meu irmão, que você amanhã, como um missionário, vai estar trabalhando com o ímpio do lado. É lá fora que amanhã, jovem, na faculdade, o teu amiguinho vai chegar e falar: olha, eu fui para a festa country esse final de semana, peguei todas, dormi com 3 moças em cima de uma cama. Olha, numa noite eu peguei 5 moças. Olha, bebi todas, me droguei, farriei. E o crente fica lá assim, sabe? Fala mais. O que mais? O que aconteceu mais? Quer saber detalhes de uma vida mundana, de uma vida que é inerente àqueles que vivem lá. Mas a vida que o crente vive nesse mundo, ele não vive para si, ele vive para Jesus. Porque ele não é servo mais do pecado, porque o pecado não domina mais sobre nós. Nós fomos lavados, remidos, comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Quando o salmista capítulo 1 diz: bem-aventurado é o varão, feliz é o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, não tem prazer de maneira alguma de ficar ouvindo as bolotas desse mundo, significa que esse crente entendeu qual é o objetivo principal dele nessa terra: ser luz do mundo. Dê o teu testemunho na tua faculdade, no teu trabalho. Não se assente para compartilhar com aqueles que não têm compromisso com o reino de Deus. Pode chamar você de metido, de quadrado, de redondo. Fala que você é fanático, está te elogiando se te chamar de fanático. Porque tem muito crente que está querendo ser aprovado pelo mundo. Eu não preciso da aprovação do mundo, eu preciso da aprovação de Deus na minha vida. Eu não preciso que o mundo me elogie, eu não quero elogio do mundo. Eu não quero ser parecido com o mundo. As vestimentas do mundo não podem caber em você. Tem crente colocando a roupagem do mundo e está cabendo certinho, cai igual uma luva. Meu irmão, nós temos que fazer uma leitura disso aí. O mundo, nós não podemos parecer com ele. Aqueles que constituem-se amigo do mundo se tornam inimigos de Deus. Afinal de contas, de que lado você está? Porque tem muita gente, está na igreja e está no mundo, está na igreja e está no mundo. Toda hora a gente vê alguma coisa a falar. Me falaram aí que um pastor aqui em Juiz de Fora fez uma limpa no altar. E eu falei: que maravilha essa limpa no altar. Desceu toda aquela enxurrada de carnalidade de cima do altar. E isso precisa ser feito, irmãos, em toda a igreja. A igreja tem que realmente sofrer uma nova reforma. Não a reforma de homens, não conceitos e regimes internos de uma igreja, mas uma reforma que vem do Espírito Santo, que fala contigo e você ouve e obedece e passa a ser mais parecido com Cristo. O pastor não tem aqui uma bola de cristal para ficar o tempo todo olhando a sua vida e vendo o que você está fazendo. Eu não tenho essa bola de cristal, eu tenho muita coisa para fazer durante o dia.
Mas o Espírito Santo cuida dessa igreja, tem cuidado de você. Então, a partir de hoje, não resista mais ao Espírito Santo, seja uma igreja missionária, seja uma igreja comprometida em pregar um evangelho, uma palavra que você mesmo esteja vivendo. Quantos estão entendendo essa palavra? Não dá mais, irmãos, para a gente ficar como meninos dentro da igreja. Não dá mais para a gente ficar aqui alertando pessoas que já têm anos da presença de Deus. Não dá mais para você ficar correndo atrás de pessoas que precisam ser bajuladas para poder continuar na igreja, irmãos. É um grande número de pessoas que vêm para o reino de Deus fazendo uma leitura errada do reino de Deus. Nesse meio congregacional aqui, nós temos que ser uma igreja missionária. Aonde você estiver, pregue a palavra de Deus, mas primeiro pregue com o teu testemunho. Ninguém consegue pregar sem testemunho. Você não pode pregar para uma pessoa e dizer para ela fazer algo que você ainda faz. Então o Espírito Santo está fazendo a obra na minha vida e na tua vida, amém? Vamos deixar Ele trabalhar na nossa vida? Então a missão, irmãos, do Espírito Santo, Ele cumpriu ela, e a missão da igreja, nós precisamos cumprir ela. Ser um bom testemunho para as pessoas que estão à nossa volta. Homem de Deus, mulher de Deus, viva como crente. A nossa igreja, ela não prega, nós não pregamos costume, mas nós pregamos moderação. Uma igreja missionária, uma igreja que prega e faz missões, primeiramente, essa igreja, ela vive de acordo com a Bíblia Sagrada. Não precisa eu aqui ficar pautando para as irmãs e para os irmãos o que você pode e o que você não pode vestir. Consulta a Bíblia Sagrada e você vai ver se o Espírito Santo vai confirmar contigo alguma coisa, e Ele vai confirmar. Antes de você sair às ruas, chega diante do espelho e pergunta para o Espírito Santo. Lá em casa agora tem um espelho grandão, eu chego na frente dele lá, dou uma ajeitada, eu falo: Espírito Santo, e aí, tá bom? Beleza, confirma com ela. Meu amor, e aí? Como é que tá? Tá bom. Tá bom. Não, não tá. Esse negócio está transparente aí. Eu tiro, eu ponho, presto conta. Tem muita mulher que acha que realmente é dona do seu próprio corpo e é dona do seu próprio vestuário. Não é. Toda mulher de Deus, toda missionária de Deus, deve satisfação primeiro ao teu esposo. O teu esposo é teu espelho. Não passa essa barreira, porque se tu passa essa barreira, tu cria um escândalo para você e um escândalo maior ainda para o teu próprio casamento. Porque a mulher, ela diz como ela quer ser tratada, com dignidade ou com falta de respeito. Está aí, muitos estupros, muitas violências sexuais, muitos abusos sexuais, muita coisa acontecendo, porque a mulher, ela acha-se no direito de sair pelada pela rua e ninguém pode falar nada. E os homens hoje olham, cobiçam, mexem, e acontece o que? Acontece às vezes morte por causa disso, porque essa mulher não olhou no espelho, não perguntou ao Espírito Santo e muito menos pediu confirmação para o seu esposo. Eu espero que não seja necessário, nessa igreja missionária, eu advertir nenhuma mulher nessa igreja a respeito da sua vestimenta. Se você quer se vestir bem, vista-se para o teu marido. Não se vista para mostrar as tuas partes íntimas, a tua parte sensual, ou quem sabe o seu corpo torneado pela academia. Não se vista para sensualidade. O apóstolo Paulo diz: não defraudeis ninguém a nada. Mulher de Deus não defrauda ninguém. Cumpra a tua missão como serva de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Não quero transformar isso num culto doutrinário, mas é num domingo como esse que a gente tem para poder falar exatamente de algumas coisas necessárias para que a igreja seja uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo, da presença de Deus. Essa igreja requer uma postura e uma atitude. Eu quero orar aqui nessa noite, meu querido. Eu quero orar aqui para decisões aqui nessa noite. Nós vamos fazer um apelo aqui nessa noite. Nós vamos fazer um apelo. Eu quero fazer um apelo aqui nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero que o pessoal do louvor pode vir cantar. Eu quero fazer um apelo aqui a essa igreja nessa noite. Se você realmente quer viver como um crente, se você quer restaurar o teu altar, se há pessoas aqui nessa noite que ao ouvir essa palavra, quer fazer parte desse povo,
Porque ouvir um evangelho como esse que foi pregado, talvez não encanta tanto. O que encanta muito é dizer para as pessoas que estão na igreja que Deus não se importa com teus pecados, que você pode continuar do jeito que você tiver, porque Deus vai te dar um carro novo, vai te dar uma casa nova, vai te dar um emprego novo, que Deus vai te dar 100 vezes mais se você der R$100 aqui. Irmãos, Deus não barganha a sua palavra e a sua glória com ninguém. Esse não é o evangelho que ele mandou pregar. Ele mandou pregar o evangelho da porta estreita, do caminho apertado. Então estou fazendo um apelo aqui. Se nessa noite tem alguém que ainda não aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, nós vamos te dar uma oportunidade nessa noite. Decida-se para Jesus. Queira viver não só apenas 90 anos, mas viver uma eternidade com Deus. Quem sabe aqui há crentes nessa noite que estão convivendo com um pecado voluntário. Até hoje você não tomou a decisão de se converter dos teus maus caminhos. Hoje é o dia, hoje é a oportunidade para você. Essa palavra é para todos nessa noite. Você quer resolver a tua vida com Deus nessa noite? Quer sair do sistema denominacional e fazer parte da igreja do Deus vivo? Porque ligar-se a uma igreja, uma denominação, não te garante a salvação. Tem muita gente achando, eu sou membro da igreja do Evangelho Quadrangular. Quem te garante ir para o céu não é a denominação, quem te garante ir para o céu é Jesus Cristo. Por isso que naquele dia muitos dirão: Senhor, no teu nome eu expulsei demônio, no teu nome eu falei línguas estranhas, Senhor, no teu nome eu profetizei, no teu nome eu fiz muitos milagres. Mas a resposta será única só: apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Porque se vocês ficaram dentro de uma igreja chamada igreja missionária, mas vocês viveram na prática do pecado voluntário. O pecado voluntário gera morte. Quando você sabe o que é pecado e continua pecando, isso gera morte espiritual. Há muitos mortos espirituais dentro da igreja. E hoje é dia de ressurreição. Hoje é dia de ressurreição. Hoje é dia de Deus dar vida para aqueles que estão mortos espiritualmente. Hoje é dia de decisão. Fecha teus olhos. Fecha os teus olhos, por favor. Eu quero convidar você que ouviu essa palavra e você quer tomar nessa noite uma atitude. Você quer melhorar os teus caminhos, você quer ser realmente um crente de verdade, ou quem sabe você que não aceitou Jesus ainda, que nessa noite você aceite essa oferta maravilhosa da parte de Deus, a pessoa do Senhor Jesus. Eu quero chamar aqui à frente essas pessoas. Ninguém abre o olho não, fica os olhos fechados. Quero chamar você que nessa noite, tenha vergonha não. Quando Adão pecou no jardim do Éden, Satanás colocou vergonha no Adão e na Eva, porque eles não se apresentaram diante de Deus. Se você quer nessa noite consertar a tua vida, se você quer renovar a tua aliança com Deus, pode sair do teu lugar, vem aqui na frente. Ninguém vai estar aqui nessa noite te condenando não. Nós estaremos aqui orando pela tua vida. Dá uma certa timidez, uma certa vergonha, mas o Espírito Santo está dizendo para você que nessa noite: eu quero te curar, eu quero te restaurar, eu quero te dar vida nessa noite. No dia que você ouvir a palavra, não resista ao Espírito Santo. Esse é o momento que Ele está agora à tua procura. Se até hoje você não ouviu nenhum momento de que você pudesse ter oportunidade de aceitar Jesus, esse é teu momento, na galeria, onde você estiver. Você quer aceitar Jesus nessa noite? Vem aqui à frente. Você quer consertar o teu altar? Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Deus está te chamando, meu irmão, para renovar você. Isso, tem pessoas saindo dos lugares e vindo aqui. Pode vir aqui, é tratamento de Deus para você. É uma igreja missionária resgatando você do teu pecado, resgatando você dessa vida que você está vivendo. Chega de viver no anonimato, chega de se esconder através de uma capa, de uma denominação. Hoje é o dia de restauração, hoje é o dia de cura. O Espírito Santo está trabalhando agora no entendimento de cada uma dessas pessoas. Dá tempo, meu querido, pode sair do teu lugar. Se você ainda quer nessa noite reconciliar-se com Deus, isso, tem pessoas saindo aí dos lugares, pode sair, vem cá, não resista o Espírito Santo não. Esse é o momento.
Enquanto a nossa irmã canta uma canção, vai dar tempo de alguém vir aqui à frente. Ah, Espírito Santo, vai tocando nesses corações, Senhor. Isso, Senhor. Vai quebrando a resistência nessa noite. Vai quebrando, meu Deus. Quebra a resistência, Senhor. Oh, meu Deus, o Senhor nessa noite tem projetos para essas pessoas. Oh, Espírito Santo, faz a obra nessa noite, Espírito Santo. Ora, igreja, estende a tua mão aqui para frente. Vamos orar por essas pessoas aqui. São almas preciosas. São pessoas que estão se rendendo ao Senhor. Os pastores, por favor, os pastores, os obreiros, vão ficar aqui com as mãos estendidas orando por essas pessoas. Vamos orar, as pastoras, pode vir para cá. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, Senhor, é noite de missão, Senhor. Vai tocando, meu Deus. Essas vidas, ó Deus, são preciosas diante de Ti. O Senhor pagou o preço por elas. Essa igreja está em oração agora, intercedendo por elas, ó Pai. Toma, meu Deus, essas vidas em Teus cuidados. Espírito Santo, oh Deus, toca, Senhor, toca para restaurar. Põe de pé, Senhor. São almas preciosas diante de Ti, Deus. Oh Espírito Santo, aleluia. Ora, igreja, ora. Glória a Deus. Nessa noite, oh Deus, toca, Senhor. Toma essas almas em Teus cuidados. Resgata elas, ó Pai. Resgata elas, Senhor, nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Sim, meu Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Toca, Jesus, toca, Senhor. Que a Tua obra nessa noite, Deus, se cumpra na vida, Senhor, de todos os Teus filhos, Senhor. É o Espírito Santo trabalhando no coração dela, Senhor. Sim,
Graças a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te renove, que o Senhor te mantenha de pé. Dá um abraço a essa pessoa aí, diga para essa pessoa: o Senhor é contigo, varão, o Senhor é contigo, varoa. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Essas lágrimas são lágrimas verdadeiras, são lágrimas de pessoas que estão se reconciliando com Deus. Tenho certeza que Deus tem propósito, tem projeto. Tenho certeza que lá nos céus já houve manifestação do poder de Deus. Lá no céu já tem festa lá, por pessoas que se arrependem nessa terra. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe, meu querido. Que o Senhor continue a fortalecer você, e que a cada dia nós sejamos mais parecidos